Estava vendo aqui uma reportagem aberta no nosso site sobre os números de feminicídios. Tá até aqui, ó, da Folha. Raquel Lopes foi a autora da reportagem. O feminicídio fez mais de 1.000 vítimas por ano no Brasil desde 2015. Desde a aprovação da lei que criou o feminicídio há 10 anos, o Brasil registrou pelo menos 11.859 vítimas, segundo dados de janeiro até janeiro deste ano do Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública. Esses dados são do Ministério da Justiça e Segurança. Em 2024, no ano passado, o Brasil registrou o maior número de casos da série histórica, com 1.459 vítimas, superando 1.448 do período anterior. Os estados onde mais ocorreram os crimes: Piauí, Maranhão, Paraná e Amazonas. Isso se a gente considerar a média de habitantes, casos por 100 mil habitantes de um ano para outro. Conhecido como Lei do Feminicídio, a norma alterou o Código Penal, passou a tipificar esse crime no Brasil em 2015, em março. A legislação abrange assassinatos de mulheres em contextos de violência doméstica, familiar ou motivados por misoginia. A delegada no DF, doutora em Sociologia, Cíntia Carvalho, falou com a reportagem e ela afirmou que a lei trouxe visibilidade a casos que sempre existiram, permitindo um acompanhamento mais preciso e a criação de políticas públicas. Tinha um termo também, Isabela, que ficou em desuso, não se usa mais, crime passional, que era uma espécie de justificativa, quer dizer, sei lá, a mulher traiu o marido ou adotou algum comportamento que desagradou a ele e aí ele comete um crime passional, que era uma espécie de crime que já vinha ali, pelo menos do nome, com uma atenuante. E isso, é claro, inadmissível. Isso e a legítima defesa da honra, A ideia é que, basicamente, se você tem uma situação de um suposto adultério, você poderia, enfim, isso seria um atenuante para o homem, para o marido, que de alguma maneira, enfim, fez uma justiça em relação à sua honra, o seu nome não ficaria desonrado publicamente, e aí ele toma uma providência e assassina a sua companheira. Então, e mais recentemente, eu acho que isso também é uma coisa que é chocante a gente lembrar, que apenas em 2023 a Suprema Corte brasileira entendeu que isso não era justificativa, que isso não pode ser utilizado do ponto de vista jurídico, ou seja, essa ideia de defesa, legítima defesa da honra. Então, ou seja, foi praticamente um pouco mais de um ano atrás. Então isso é muito recente. E em relação ao feminicídio, eu acho que vale a pena a gente, quando vai olhar para os números, e essa matéria que você comenta, que está na home, ela é muito completa, mas eu acho que vale a pena a gente mencionar o seguinte: dizer, no caso de violência, por exemplo, contra a mulher, que o número aumentou, não significa necessariamente que a violência aumentou, mas sim que a gente pode, e muito provavelmente é isso, nós melhoramos os mecanismos de denúncia, a conscientização da sociedade para entender que esse é um crime e o próprio mecanismo de encaminhamento desses crimes, Então, ou seja, dizer que o feminicídio aumentou não significa necessariamente, quando a gente faz a comparação, dizer que existem alguns estados que são mais propensos a ter violência contra a mulher. Às vezes é o contrário. Tem alguns estados que têm tentado, unidades da federação, que têm tentado criar mecanismos para conseguir tipificar melhor esse tipo de crime. É o caso do Distrito Federal. O Distrito Federal, a matéria comenta que toda vez que você tem um crime violento contra a mulher, ele de partida é tratado como feminicídio. E aí, caso se investigue e se veja que não é, ele deixa de ser tratado como feminicídio. Em geral, nos outros estados, outras unidades da federação, acontece o contrário. Você precisa, enfim, a investigação precisa provar depois que tem indício de feminicídio. Então, ou seja, parece uma mudança pequena do ponto de vista processual, mas ela é muito significativa, porque, de fato, toda vez que você tem uma morte violenta, isso levanta suspeitas de que pode sim ser um feminicídio. Perfeito. Vou trazer aqui informações sobre o jogo de hoje entre Corinthians e Santos. A semifinal do Campeonato Paulista vai haver uma homenagem à Vitória. O Corinthians vai fazer essa homenagem em campo à vítima de feminicídio. Lívia Camilo informa no site, no UOL, que entre as ações está previsto 1 minuto de silêncio para a Vitória Regina, adolescente vítima de feminicídio. A gente está falando sobre esse caso, crime que aconteceu em Cajamar. Antes da bola rolar, o UOL apurou que a imagem de Vitória vai ser transmitida nos telões da Neoquímica Arena. A gente está vendo a imagem dela com a camisa do Corinthians, time do coração. Ela era torcedora do Corinthians da mesma forma que a família da Vitória. Os pais e a prima da adolescente
foram convidados pelo Corinthians para acompanhar o jogo no estádio. O clube também disse que firmou parceria com o Ministério Público de São Paulo para promover uma campanha de combate à violência contra a mulher. Em 2024, uma ameaça contra a mulher foi registrada a cada 5 minutos no estado de São Paulo, segundo dados divulgados pela Secretaria de Segurança Pública. Lembrando que a bola rola às 6h30 da tarde e você pode acompanhar com transmissão do UOL Play. Vai aparecer o QR Code aí no canto da tela, você pode apontar a sua câmera para o QR Code e assinar, portanto, os planos do UOL Play. Se não aparecer agora, vai aparecer ao longo da transmissão. É claro, a gente vai mostrar outras vezes para vocês. A transmissão vai ser do Milton Leite, com comentários do Juca Kfouri e também do Júlio. O Júlio vai estar conosco também para comentar essa transmissão. Bom, Isabela, só para a gente arrematar aqui, muitos casos de violência contra a mulher ocorrem em dias de partidas, né? Dias de jogos de futebol. Depois dos jogos, o cara fica ali insatisfeito com o resultado e desconta na esposa, que é claro, não tem nada a ver com a história, mas estudos mostram, né, que esses dados de violência aumentam depois de partidas, depois de dias de jogos de futebol, por conta desse comportamento aí ridículo, né, de alguns companheiros. E violência sexual, inclusive, contra homens também, né? A gente teve, infelizmente, uma situação brutal, né, de uma violência de homens, né, contra um homem relacionado ao jogo de futebol. Pernambuco, acho que Exatamente. Acho que a atitude do Corinthians enfim, eu acho que ela é sensível, ela é louvável, exatamente porque ela vai muito além, isso que me chamou a atenção, de uma homenagem em si, né? E vale a gente lembrar que essa jovem Vitória, ela foi enterrada com a bandeira, né, do Corinthians, do time do seu coração. Então, eu acho que firmar parceria com o Ministério Público, investir em prevenção, e o futebol ele tem uma história muito importante em outras medidas, em outros tipos de atuação relacionadas, por exemplo, ao racismo, né? Então, o futebol brasileiro vem tentando se debater sobre isso e lidar com essas questões e tem um papel muito importante para trazer o debate sobre racismo para a sociedade como um todo. E acho que violência de gênero é um outro passo e é fundamental que a gente tenha esse debate nos espaços que estão relacionados ao futebol. Não só porque a gente tem jogadoras mulheres e pensar a desigualdade em campo, no esporte em si, mas entre os torcedores, né? E pensar as relações de gênero que o esporte dá a possibilidade da gente poder debater e pensar formas de prevenção, de conscientização, que precisam andar juntas com punição, né? Porque também só punição, ela não é efetiva, né? A gente precisa, de fato, conseguir debater sobre isso e pensar maneiras de prevenir esses crimes também. É isso, lembrando